Salve, salve pessoal, começando mais um vídeo do canal Nocaute da Noite. Eu me chamo Adriano e no vídeo de hoje, pessoal, vamos estar falando um pouquinho sobre Ilia Topuria versus Charles do Bronx, beleza? Mas antes, peço a todo mundo para estar se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando, sua inscrição, seu like é muito importante, beleza? Sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, Ilia Topuria soltou um vídeo aí nas suas redes sociais de alguns treinamentos dele. E aí a galera já começou a ficar com medo, né? Segundo muitos aí, pelo tamanho que ele tá, pelo estilo de treino. Vamos ver o vídeo aqui e vamos analisar depois aqui. Bom, pessoal, vocês viram o vídeo aí, né? Basicamente nada demais. Fazendo manopla e tal. Algum treinamentozinho básico. Mas o que espanta é o medo que a galera tá por causa desse videozinho que ele soltou aí. De um treinamento simples. Obviamente, pessoal, como ele tá subindo de categoria, a lógica é ele ganhar peso, né? Ganhar músculo. Porque ele tá subindo, ele tem que ganhar quilos a mais para chegar na categoria. E aí começou muita gente falar que Charles não vai aguentar. Agora é o fim de Charles mesmo. A galera esquece que MMA entrou ali dentro da jaula, você não sabe o que pode acontecer, não. Grandes favoritos já caiu. Eu sinceramente, eu não entendo o porquê disso. Por mais, Charles pode entrar na luta, pessoal, e perder. Não tem essa regra de ele não poder perder, não. Faz parte. Querendo ou não, que é o importante ser dito, Ilia Topuria tá um nível à frente hoje de Charles Oliveira. Tá um nível à frente. Isso aí é bem claro, é nítido, né? Por todo o momento que ele vive. E a motivação que ele tem basicamente agora para essa luta provavelmente é maior até do que quando ele foi campeão na categoria de baixo. Porque é a possibilidade dele ter 2 cinturões. Então, de todas essas últimas lutas que Charles fez, até valendo as de cinturões, com certeza vai ser a luta mais difícil de Charles, provavelmente no UFC todo. Pensando pelo histórico da luta, o que a luta está representando nesse exato momento, até mesmo pelo fato do seu adversário, o que representa para ele, eu acredito que seja a luta mais difícil para Charles Oliveira. Porém, Charles Oliveira deu uma entrevista aí, né? Falando que vai nocautear Ilia Topuria. E eu não duvido disso, pessoal. Por quê? Charles já cansou de provar na divisão que a mão dele é extremamente pesada. E um ponto que pouca gente está pontuando aí, além de ficar com medo do Ilia Topuria, é que Charles Oliveira tem um bom jogo de aproximação, né? E Ilia Topuria joga para frente. Então ele vai de encontro a Charles Oliveira. Basicamente, nesse sentido, Charles Oliveira não precisa de ir ao encontro de Topuria. Topuria vem ao encontro dele. E aí, Charles pode montar sua estratégia partindo disso. Ele não precisa ir à caça, igual ele foi contra Chandler, igual ele foi contra Justin Gaethje também. Por mais que Justin Gaethje também ia para frente, quando ele sentiu a mão de Charles, ele começou a dar uma recuadinha. Então, o Ilia Topuria, a tendência é ele ir para frente, o tempo inteiro para frente. E pelo fato dele estar subestimando muito o Charles Oliveira, eu acredito que ele vai fazer isso. Ele vai querer ir para frente mais ainda. Obviamente, pessoal, eu acredito que se a mão dele encaixar no queixo de Charles Oliveira, Charles vai cair. Isso aí é um fato. Não adianta, contra fatos não é argumento. Como diz, o homem tem a mão pesada, a mão é braba. Ele é um excelente lutador. Ele é fora da curva. Isso aí, a gente não pode tirar o fato disso. Mas ele não tem só isso. E do outro lado lá é Charles Oliveira. Um cara que tem um QI de luta muito alto. Você acha que Charles Oliveira vai se expor do jeito que ele se expôs contra os outros lutadores? Até porque contra os outros lutadores ele tomou golpe e balançou. E igual eu falei nos meus vídeos anteriores, pelo fato desse ser a última oportunidade de Charles Oliveira, por mais que a gente tá prevendo aí que Topuria vai vir pra... Muitos falam que Topuria vai vir para limpar. A gente tem que ver o lado de Charles também. Tentar entender o que Charles pode fazer. Prever um pouco a estratégia de Charles Oliveira exclusivamente para Topuria.
Pelo fato de todo esse hype desse cara, que provavelmente vai ser a luta mais difícil de Charles no UFC. Em termos de tudo, em termos de um lutador que tá num bom momento, de um lutador que é muito hypado, de um lutador que é muito técnico e um lutador que é extremamente nocauteador. Então você acha que Charles provavelmente vai deixar a brecha para ser nocauteado? Obviamente, quando ele chegar ali e um sentir a mão do outro, a confiança vem para algum sentido, né? De algum jeito. Mas num apanhado geral, a sensação que é que a galera pensa que só Topuria tá treinando. E Charles tá lá esperando a luta. Vocês acham mesmo que com a equipe que Charles tem a Chutebox, e pode ser um grande divisor para Chutebox em questão de nome mesmo, não que ela não tenha nome, muito pelo contrário, ela é muito, muito, muito grande. Porém, a equipe que pode frear o Topuria e tirar a sua invencibilidade com Charles Oliveira, pelo nome que ele tem, que por mais que muita gente não aceite, ele é muito, muito midiático. Imagina quão grande seria essa repercussão para Charles e para sua carreira, para o seu legado. Charles freia Topuria, tira a invencibilidade de Topuria, freia todo o seu hype de um lutador que é extremamente favorito contra Charles Oliveira. Eu até acredito que ele seja favorito, mas não esse abismo que está se pintando aí, né? Agora imagina pra Chutebox fazer do seu lutador o cara que para a Topuria. Por mais que ele tá vindo da categoria de baixo, ele é um cara muito hypado. Ele é um cara muito temido, né? Por tudo que ele já fez até nesse exato momento. Mas se você for assistir lutas dele aí, a sensação que parece que quem vê Topuria com o título, parece que não assistiu as lutas dele anterior. Ele fez grandes lutas, mas ele não é perfeito. Ele tem muita brecha, e teve muita dificuldade com outros lutadores, inclusive com Bryce Mitchell. Não foi aquela baba toda do jeito que Jean fez parecer. Obviamente que cada luta tem sua história, e eu acho que Charles nem deve se apegar a isso. Mas para referência para nós que estamos fazendo vídeo, dando nossa opinião, é extremamente importante. Porque a sensação que passa é que a galera tá colocando Nilo Topuria como um cara intocável, um cara que entra na luta e não recebe golpes. Um cara que entra na luta, dita as regras de como a luta vai andar durante os rounds. Não é assim não, pessoal. Você aí que tá desacreditando bastante de Charles Oliveira, pega as lutas de Ilia Topuria e assiste elas. Inclusive, assiste aquela com o Max Holloway também. Enquanto ele não encaixou o jogo, ele tava tomando um atraso violento contra o Max Holloway. Não esquece disso. Galera só lembra... Isso é da gente mesmo. A gente só lembra da parte final. A gente só lembra do nocaute. A gente só lembra dele indo lá e acertando a mão de Max Holloway. Mas pega os primeiros rounds pra você ver o atraso que ele tomou. Agora imagina com um cara que é mais pesado. Um cara que tem a mão pesada. Seguramente todos os caras que lutaram com Charles Oliveira falam isso, a mão dele é muito pesada. Por que a gente não vai acreditar nisso? E de fato ele se mostrou nas lutas que ele fez. Ele, quando a mão encaixou, ele meio que deu um knockdown nos caras, porque a mão é pesada. Então, mais uma vez eu bato na tecla. Charles não é essa baba toda que a galera tá falando. Ilia Topuria é excelente, é extraordinário, sim. Mas Charles também. Entendeu? É isso que a gente tem que colocar, a gente tem que pontuar. Por mais que Ilia Topuria seja esse supra-sumo, Charles também é esse supra-sumo. A gente não pode esquecer. É igual eu falei no meu vídeo anterior, a galera se apega muito à derrota de Charles Oliveira e o último round contra Chandler, e a derrota para Tsarukyan. Mas aquilo não reflete as lutas de Charles Oliveira. E pegando um cara da categoria de baixo que se expõe também muito, esse pode ser o ponto-chave de Charles Oliveira para nocautear Ilia Topuria. Igual ele falou, ele vai nocautear. Logicamente tem um trash talk ali entre os dois. Mas por que não? Você não sabe como é que ele vai absorver o impacto do golpe de Charles Oliveira se encaixar. Muitos estão colocando Ilia Topuria, tudo que o Ilia Topuria pode fazer, mas e o que Charles pode fazer? Para pensar um pouco para você ver. Eu acho que muita gente está sendo um pouco injusta com Charles Oliveira. Eu fazendo esses vídeos defendendo Charles Oliveira, por mais que eu seja um pouco pacheco, um pouco não muito, vê se eu não tenho razão nesse sentido. É Charles Oliveira, galera. Obviamente, pode chegar lá e acontecer que Ilia Topuria ganha fácil, pode ser que ele ganhe difícil, pode ser que ele perca, mas são dois grandes lutadores que estão basicamente ao mesmo nível. Não existe.
o que eu quero que muita gente entenda, pelo meu ponto de vista, não existe essa disparidade toda entre Charles e Topuria. Não existe, pessoal. Não cai nesse erro aí que muita gente tá analisando. Obviamente, são pontos de vista. Eu respeito quem tá analisando. Só que eu discordo. Como eu discordo, eu faço o vídeo discordando. Beleza? Pode ser que aconteça no dia da luta lá, eu queimar minha língua e esses vídeos todos meus virar meme. Mas pode ser que não, porque eu confio em Charles Oliveira. É um grande lutador. Não é qualquer um, não é um amador qualquer. Não é um qualquer cara que chegou na disputa do cinturão. Não é um Belal Mohamed que chegou na disputa do cinturão. É Charles Oliveira. Concorda comigo? Discorda? Críticas, elogios, sugestões, deixe nos comentários, é muito importante. E se inscreva no canal, estamos perto da meta dos 1000 inscritos. Conto com a ajuda de vocês, beleza? Forte abraço, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Fui!